Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da química orgânica, eu mostrei a vocês que o principal elemento, o principal composto orgânico é o elemento químico carbono, não é? Mostrei para vocês os principais elementos que mais frequentemente se ligam ao carbono, que são os chamados elementos organógenos, né? Que são o hidrogênio, o nitrogênio, oxigênio e enxofre, e os elementos da família 7 da tabela periódica, que são os halogênios. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente representa uma cadeia carbônica, tá? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma cadeia constituída por 3 átomos de carbono, tá? 3 átomos de carbono, e aí você lembra que cada carbono sempre tem na última camada, que é a chamada camada de valência, ele sempre tem 4 elétrons. Então, pus aqui a representação de carbonos com 4 elétrons na camada de valência, como todo carbono é. Aí eu falo assim para vocês, ó, esses 2 carbonos fizeram um par eletrônico, aí o carbono central com o carbono da direita fizeram aqui a representação de 2 pares. E acabou, as ligações entre os carbonos acabaram aqui. Mas aí, nós observando aqui cada um dos átomos, você percebe que eles não estão estáveis. E por que não estão estáveis? Nenhum deles está com 8 elétrons na camada de valência. Aí vamos imaginar que eu falo assim, bom, para completar agora a estabilidade, nós vamos acrescentar átomos de hidrogênio. Aí eu vejo o seguinte, ó, esse primeiro carbono, ele tem por enquanto, ó, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Ele vai precisar de 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui para ele, ó, um hidrogeninho, outro aqui do lado e o terceiro aqui embaixo. Lembrando que eu já disse a vocês que o hidrogênio, apesar de todos os elementos químicos precisarem ficar estáveis, adquirirem a configuração de gás nobre ficando com 8 elétrons na última camada, o hidrogênio não. O hidrogênio se estabiliza com 2. Então, quando eu faço um parzinho assim, ó, o hidrogênio fica grudadinho no carbono. E agora o carbono ficou com 2, 4, 5, 6. Mais uma ligação, 7 elétrons e mais uma ligação, o carbono fica estável e os hidrogênios também. O próximo carbono, vejam só, o carbono central, por enquanto ele tem 2, 4, 6, 7 elétrons. Aí eu vou colocar mais um hidrogeninho aqui para ele, ó, e fazer mais uma representação. Ficou estável. E o último carbono aqui, que por enquanto só tem 2, 4, 5, 6. Então ele vai precisar de um hidrogênio aqui do ladinho dele e mais um hidrogênio aqui embaixo. Aí eu fiz o que a gente chama de cadeia carbônica. Esta fórmula a gente chama de fórmula eletrônica, que é a que menos você vai encontrar representada, por exemplo, num livro. Mais frequentemente representado, você terá a fórmula chamada estrutural plana, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai representar. Então agora nós vamos usar os tracinhos, vocês se lembram? Ao invés do conjuntinho da formação do par, o traço. Então vejam só, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever de novo esta molécula, começando pelos carbonos. Então eu falo assim, ó, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos. 1, 2 e 3. Vejam que eu já fiz, ó. O carbono primeiro com o do meio fizeram um par, então um tracinho, uma ligação simples. O segundo carbono com o terceiro, juntos fizeram 2 pares, uma ligação dupla. O carbono primeiro se ligou a 3 hidrogênios. 3 hidrogênios. O carbono do centro se ligou a 1 hidrogênio e o carbono aqui do lado direito se ligou a 2 Hs. Esta é uma maneira mais simples, mais limpa de você enxergar essa estrutura, não é? E tem uma outra maneira que vai ficar mais simples ainda, que é a seguinte, ó. Vou de novo escrever aqui a representação de ligações entre os carbonos. Aí agora eu vou falar o seguinte, esse primeiro carbono ligou-se a ele quantos hidrogênios? 3 hidrogênios, então eu vou colocar aqui, ó, H3. Esse próximo aqui do meio se ligou a 1 hidrogênio, aí eu vou colocar um Hzinho do ladinho dele aqui, ó, meio apertadinho ficou. E o último aqui, ó, 2 hidrogênios.
Esta é a forma mais simples, mais comum de você encontrar essa representação. Então, essa é a fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana, assim como essa também. E tem uma outra maneira de você representar através de traços, onde, sabe zigue-zague? Então, nós vamos fazer essa forma através do zigue-zague, onde o zig é um carbono, o zag é outro. Quantos carbonos temos aqui? 3. Então, ó, 1, 2, 3. Aí eu vou colocar aqui uma dupla, ó. Isso aqui é essa molécula de cima. Você fala, nossa, mas que esquisito. É sim, quer ver, ó? Olha quantos carbonos, ó. 1, 2, 3. Entre o primeiro e segundo, ligação simples. Entre o segundo e terceiro, uma ligação dupla. Então, escrever assim, ó, e colocar uma paralela aqui, eu estou fazendo essa molécula, que é essa grandona estrambólica aqui. Então, são representações diferentes para cadeias carbônicas, tá? Vamos treinar mais algumas aqui para facilitar um pouco mais o nosso entendimento, tá bom? Por enquanto, eu estou mostrando para vocês ligações entre carbono e hidrogênio, mas só que existem os outros elementos também, você lembra, né? Os outros chamados os organógenos, né? Que eles podem aparecer aqui também. Então eu falo assim para você, ó. Agora eu tenho esta ligação aqui, ó. Carbono vai se ligar a oxigênio. 2, 4, 6, que vai se ligar de novo a carbono, que vai se ligar outro carboninho aqui, e no finalzinho usamos um cloro. Aí eu falo assim, ó, essa é a molécula que nós vamos representar. Aí eu falo assim para você, ó, foram encontradas as seguintes ligações. O carbono fez uma ligação com o oxigênio, outra também. Aí aqui uma dupla e aqui uma simples. As outras serão com hidrogênios. Então analisemos, ó. Esse carbono, por enquanto, está com 2, 3, 4, 5. Então, 3 hidrogeninhos necessários. 3 hidrogênios. Tá? O oxigênio já está estável, dá uma olhada, olha, tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, que o oxigênio tem 6, na última faltava fazer 2, ele já fez. Esse carbono aqui, vamos pendurar aqui um hidrogeninho para ele. Esse próximo, vamos colocar um hidrogeninho lá em cima, meio tortinho ficou. O cloro está estável também, porque o cloro tem 7, fez uma ligação, ficou com 8. Então fizemos aqui, opa, hidrogênios infelizes, pronto, felicidade geral. Agora fizemos aqui uma fórmula, ó, que de novo eu vou representar na forma aquela estrutural que é mais simples. Carbono fez uma ligação com oxigênio, outro carbono também. O carbono, por sua vez, fez uma dupla e depois se ligou ao cloro. Quem que eu deixo para o final? Os hidrogênios, porque eles se repetem, né? Quantos hidrogênios aqui, ó? 3. Aqui um hidrogeninho e aqui um hidrogeninho também. Pronto, essa é a representação, tá? Então, essa é fórmula estrutural. Essa aqui, essa fórmula eletrônica e essa é a fórmula estrutural. Se eu fosse fazer por traços, eu faria assim, ó. Carbono se ligou ao oxigênio. Aqui é carbono, aqui é carbono. Aí depois, ó, esse carbono aqui fez, esse carbono aqui, ó, fez uma dupla com esse outro carbono que por sua vez se ligou ao cloro. Então, ó, 1, 2, 3 carbonos. Ó, esse primeiro ligou com o oxigênio, esse daqui também. Entre 2 carbonos havia um oxigênio. Esse próximo fez uma dupla e uma simples com cloro. Os hidrogênios a gente não representa, só os elementos diferentes, tá bom? Tá? Isso, fórmula eletrônica. Essas moléculas todas a gente chama de cadeias abertas, que são cadeias lineares que têm pelo menos 2 pontas. Mas existem também moléculas de cadeias chamadas fechadas. Quer ver? Vejam só, por exemplo, ó, eu falo assim, ó, o carbono se ligou aqui a outros 4 carbonos.
da seguinte maneira, ó. Esse carbono se ligou a esse ligou a esse aqui e esse aqui. O que eles acabaram fazendo, ó? Um quadradinho, um círculo, aí ó, hidrogênio, hidrogênio, cada carbono vai precisar de 2 hidrogênios, tá? Hidrogênios, parzinho para cada. Aqui também e lá em cima também. Aí ó, hidrogênios, uma combinação bem grande aqui de hidrogênios para os carbonos. Fica muito visualmente assim, poluído. Aí olha como fica bem melhor essa combinação, ó. Os carbonos fizeram ligações simples entre si e cada carbono tem 2 hidrogênios. Esta é a fórmula estrutural plana de uma cadeia fechada. O que diferencia uma cadeia aberta de uma fechada? A fechada, quando você olha para ela, você enxerga uma forma geométrica. Que forma geométrica você enxerga aqui? Um quadrado. A fórmula estrutural na forma de traços para ela é um quadrado. Cada vértice é um carbono, certo? Então aqui representamos cadeias carbônicas, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a chamada classificação dos carbonos, tá? Classificação dos carbonos. Vou usar aqui uma fórmula estrutural. Vou usar essa, tá, gente? Ó, vou colocar aquela forma mais simples e que fica mais fácil enxergar as coisas, tá? Aqui eu estou completando com hidrogênios a quantidade de ligações que cada carbono precisa, tá? Aí é o seguinte, ó, existem 4 tipos de carbono que a gente classifica em 1, carbono primário, 2, carbono secundário, 3, carbono terciário. Eu teria que ter uma quarta cor aqui, mas eu não tenho. Então eu vou repetir aqui. E 4, carbono quaternário. Tá? Veja, ó, escreve-se e lê-se quaternário, não é quaternário, tá bom? Bom, vejamos aqui o que é cada um desses carbonos. Vamos começar aqui analisando essa molécula da esquerda para a direita. Me diga uma coisa, ó, esse carbono aqui ele fez 4 ligações, não é? Quantas foram feitas com carbono? 3 foram feitas com hidrogênio, só uma foi feita com carbono. Então esse carbono aqui é chamado de primário, certo? Então o carbono primário é aquele carbono que das 4 ligações que todos fazem, só uma foi feita com carbono. E esse próximo aqui, ó, ele fez 4 ligações, tem 4 tracinhos, não é? Quantas foram feitas com carbono? As 4. Então esse carbono é chamado de carbono quaternário. E esse de cima, com quantos carbonos ele se ligou? Só um, então ele é carbono primário. Esse de baixo também, ó, das 4 ligações, quantas foram feitas com carbono? Só uma, esse também é primário. Agora, esse próximo aqui, ele fez uma dupla, você concorda? Mas a dupla significa me liguei 2 vezes ao mesmo. Então ele se ligou a esse e a esse do lado. A quantos carbonos ele se ligou? A 2. Então esse carbono é chamado de carbono secundário. Esse também, ó, apesar de ter dupla, das 4 ligações, 2 foram feitas com carbono. Esse daqui é também chamado de carbono secundário. Vou colocar os hidrogeninhos penduradinhos aqui, só para não confundir o número 2 com o símbolo do hidrogênio. Esse próximo aqui, ó, quantas ligações foram feitas com carbono? Foram feitas 3, então esse daqui é terciário, tá? E esses das pontinhas aqui, só uma ligação foi feita com carbono para cada um deles, então esse daqui é carbono primário. Então os carbonos classificam-se em primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Aí nós vamos agora
fazer exercícios vários, onde nós teremos moléculas, cadeias carbônicas, normalmente representadas assim, através das fórmulas estruturais. Aí a gente vai ter que, muitas vezes, completar a ligação, completar o número de hidrogênios e classificar o carbono, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos imaginar que eu falasse assim, ó. É dada esta molécula, tá? Ó, eu representasse assim para vocês, ó. Eu fizesse assim para vocês, ó. É dada essa molécula incompleta. Primeira coisa, mostre para mim, deixa eu colocar só uma coisinha aqui. Mostre para mim tipos de ligações existentes. Bom, esse carbono aqui só tem 2 hidrogênios e um carbono, então aqui só pode ter uma dupla. Esse próximo carbono, ele já tem uma ligação dupla e tem um hidrogênio. Então, com esse aqui vai ser simples, para ele completar os 4. Esse de baixo já tem 3 hidrogênios, então ele precisa de uma simples também. Esse daqui eu vou ter que mudar aqui, ó. Vou colocar uma dupla aqui, senão não vai combinar. Aí esse próximo aqui faz uma dupla. Então, por exemplo, é um exercício onde eu peço para você colocar se as ligações são simples, duplas ou triplas. E eu peço também para você classificar os carbonos. Então você fala, bom, esse primeiro aqui só está ligado a um carbono, esse aqui é primário. Esse próximo aqui está ligado a 2 carbonos, então esse carbono é secundário. Esse aqui está ligado a 3 carbonos, então esse carbono é terciário. E as pontas ligadas a um carbono apenas, ambos são carbonos do tipo primário, tá? Então, há muitas moléculas, tem classificações assim, e os carbonos das pontas normalmente são carbonos primários, porque se eles finalizam, eles acabam finalizando, se ligando só uma vez ao carbono, tá? Os outros normalmente são hidrogênios, tá certo? Então, nós vamos fazer exercício de representação de cadeia aberta, fechada e de classificação dos carbonos. Aí a gente consegue fixar bem esse assunto e aí em seguida vamos para a classificação das cadeias carbônicas, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.